Galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo porque eu vou precisar explicar, esmiuçar o que eu quero passar para vocês e espero que você tenha paciência para ver, não saia escrevendo. Primeiro escute, primeiro absorva o vídeo e depois escreva o que você pensou. Bem, dito isso, eu vou começar o vídeo contando uma história minha pequena e que, lógico, não posso contar a sua história porque eu não conheço você, então vai ter que ser a minha mesmo, desculpa. Alguns anos atrás eu estava na Casa da Capoeira, lá no Rio de Janeiro, e o mestre Mão Branca ligou para a Casa da Capoeira. Quando ele ligou, eu falei, pô, você tá falando com o mestre Mão Branca? O cara, tô falando. Pô, legal, deixa eu falar com o mestre aí. Falei, opa, mestre, mestre, eu queria visitar a sua academia. O senhor dá aula hoje? Pô, dou aula. A academia tá aqui todo dia, só chegar. Falei, pô, mestre, mas até que hora? Não, pô, a hora que chegar. Falei, mestre, beleza, tô indo pra ir agora. Só para vocês saberem, né? Eu estava no Rio de Janeiro, o mestre Mão Branca tem a academia dele lá em BH, em Belo Horizonte, né? E eu estava naquela adrenalina de ir na academia do mestre. Por quê? Porque o mestre estava com um trabalho muito bacana, a galera jogando uma capoeira muito bacana. Eu era amigo de alguns alunos do mestre, né? Já era amigo de Marquinhos, de Pedrinho, de Zumbi e de vários outros, né? Que tinham lá, Tuxê, a galera. Mas eu não conhecia a academia do mestre, eu queria ir lá conhecer a academia do mestre. Entrei num ônibus e fui, cara, até lá. Demorei, sei lá, 6, 7, 8 horas naquela época, eu não sei quanto tempo. Cheguei lá à noite, o mestre, lógico, né, não levou fé que eu ia chegar lá, porque era loucura. Mas eu cheguei e o mestre na mesma hora falou, opa, beleza, olha, arma o berimbau aí. Armaram o berimbau, fizeram uma roda, tava eu e um outro amigo. E jogamos, cara, lá até as pernas não aguentar mais. E por que eu estou te contando essa história? Porque essa história tem um inverso também, né? Do outro lado, o Marquinho, né, o Coreba, que está morando hoje em Boston, ele também fez a mesma coisa. Foi lá pro Rio, cara, ficou um tempo lá comigo, rodando lá pelo grupo e tal, não sei o que, parará. Por que eu estou trazendo essa história para vocês? Eu andei analisando, e eu faço isso já há um tempo no meu trabalho, que é o seguinte, entender que o passado não pode conviver agora nesse presente que nós estamos vivendo. Desculpa, gente, mas eu não vou gravar outro vídeo, vai ter que ficar com esse meu soluçar aqui. Então, o passado não tem como viver mais, não tem como viver no presente. Por que eu dei esse exemplo? Porque esse era o perfil do capoeirista do passado. Nós íamos na academia para jogar e tal, e lógico, eu não preciso te contar que o jogo era duro. Ninguém saía de um lugar, chegava lá, recebia uma visita em casa com macaco, S dobrado, peão de mão. Não era, sabe, essa parada era um outro momento. E aí, eu refletindo sobre isso já há muitos anos, e assim que eu tenho feito no meu trabalho, e tenho estudado também, eu tenho me exercitado a pensar dessa maneira. Por quê? Vou te explicar. Pensa como deve ser para os mestres antigos, né, que já eram mestres na época que eu era aluno, tá vivendo a época de hoje. Por que eu te contei a minha história? Porque para os mestres daquela época, eles tinham esse tipo de aluno. Isso que eu fiz, vários outros alunos do mestre faziam também. O mestre falava assim, ó, roda amanhã em tal lugar. Cara, tava todo mundo lá, não era quem pode ir, tava todo mundo lá. A roda era domingo de sol, que se dane, no Rio de Janeiro tem praia. Tava todo mundo lá. O treino do mestre Zumbi, quando eu treinava lá com ele, era na Água Santa, sábado e domingo. Cara, de manhã, o sol do caramba e a escola cheia. Hoje em dia, se eu faço uma coisa dessa, vai ficar eu e o berimbau, porque ninguém vai, cara. Mas e aí? A pergunta que a gente fica aqui, e aliás, o nome do vídeo é O Novo, como conviver com o novo? Será que porque o cara hoje em dia não faz isso que eu fazia antes, ele não é capoeirista? Lógico que não, ele é capoeirista. Lógico que ele é capoeirista. Ele é capoeirista do tempo dele, a capoeira está nesse tempo aqui. Então, pensa pro mestre daquela época, que já era mestre, como era difícil para ele viver nos tempos de hoje. Como deve ser difícil, eu não posso imaginar como deve ser para os mestres que já eram mestres naquela época viver no tempo de hoje.
aonde o mestre tem que explicar. Naquela época o mestre não explicava nada, o mestre fazia. E aí você tá me olhando aí falando assim, não, mas isso não, calma, não entra em guerra comigo, eu só tô falando a verdade. Não tô falando que precisa ser assim agora. Lógico que não é assim agora e não pode ser assim. Mas naquela época era. Eles viveram essa época. Nós éramos soldados, literalmente soldados. Nós chegávamos pro treino, era o treino. Não tinha essa, por exemplo, de criar uma atmosfera legal, bonita, pro aluno se sentir atraído para ir. Tinha o treino, meu amigo, minha amiga. E o treino era aquele treino. Ó, faz um movimento rodado e o outro entra com de linha. Sabe o que é isso, o movimento de linha? Enquanto o outro está passando o movimento rodado? A atmosfera da academia era aquela. Eu, quando chegava na porta da academia, muitas vezes a vontade era voltar para trás. O estômago fazia assim, ó. Era o clima. Eu estava porque eu queria muito a capoeira. Você tinha que querer muito ser capoeirista. Você tinha que ter essa vontade de ser capoeirista. Ah, eu vou pela gatinha. Que gatinha, meu parceiro? Que gatinha. As mulheres que tinham na academia, esse lado gatinha delas, deixavam em casa. Porque era... Você chegava na academia, a mulher estava lá batendo o saco do outro lado, dando galopante na raquete, galopante no martelo no saco. Era esse clima. Abriam a porta da academia, vinha aquele bafo quente e a galera sem camisa, o bicho pegando, e na hora da roda era aquele jogo. Apresentação em tal lugar, não era, quem pode ir, vou botar o nomezinho aqui, por favor, vá naquele... Não, amigo, a apresentação é tal lugar e tal lugar estava lá. Gente, por que eu estou contando toda essa história e falei que o vídeo ia ser longo? Por quê? Porque agora, pra gente, eu ainda tô me exercitando e entender que o aluno de hoje em dia não é aquele aluno que eu fui lá atrás. E que o aluno de hoje em dia, ele quer treinar a capoeira porque a capoeira é legal, porque a capoeira é bacana, porque ele se sente bem. Ele não quer viver da capoeira. Tirando esse pessoal que quer viver da capoeira, né? Vamos tirar essa galera que quer viver da capoeira. Então, a nossa cobrança para essas pessoas, a nossa cobrança para esse tipo de aluno, para o aluno que quer ir na capoeira, para que ele quer ir lá jogar, ele quer ir curtir a capoeira, tem que ser diferente. Não podemos olhar o aluno como se ele tivesse que ser o guerreiro. Até mesmo porque essa parte do guerreiro fica pra gente. Fica pro capoeirista que quer viver da capoeira. Pro aluno que vai na capoeira, pro aluno que quer fazer a capoeira, pro aluno que quer jogar a capoeira, pro aluno que quer curtir a capoeira, ele tem que ter esse espaço para ele fazer isso tudo, para ele curtir, para ele viver, para ele estar lá relaxando. Contrapartida, o aluno também, ele não pode ficar se torturando porque ele não é o cara que vive da capoeira. Ele tem que entender que se ele tem um trabalho dele, tem a vida dele, a capoeira para ele pode ser e deve ser um hobby, uma coisa relaxante, uma coisa que ele vai desestressar, que ele vai lá pensar em outra coisa, que ele vai lá dar a pernada dele. É um exercício para todos nós, porque o aluno fica ouvindo, fica olhando as outras pessoas, fica ouvindo as histórias, ele também quer ser assim, mas não é. Essas coisas não cabem mais nos dias de hoje. Não cabe, não adianta você falar que cabe e que não cabe. Não temos mais, não estamos vivendo mais nesse tempo de outrora. Então, é difícil para os mestres das antigas, eu imagino que deve ser muito difícil passar por essa evolução toda. Pena que não vai ter nenhum mestre da antiga aqui escrevendo aqui, mas ele poderia dar um relatório muito bacana sobre isso. É difícil para a gente, que somos novos mestres, que vivemos como aluno daquela época, que éramos pessoas de estar ali junto com o mestre, de estar ali de pá, de guerreiros, de qualquer coisa. A gente não tinha questionamento para o mestre. Fica difícil para a gente também. É um exercício que nós estamos fazendo diariamente. Então, fica aí. Lidar com o novo. Não é para qualquer pessoa, mas é um exercício a se fazer todos os dias. ABP em movimento. Forte abraço, galera. Eu disse com